Nós vamos meditar na palavra de Deus. Hoje vamos falar a respeito de José. José não era um sonhador. Ô bênção! Nós temos visto que todos dizem José o sonhador. Tem até uma música, O Sonho de José. Mas eu quero afirmar para vocês, amados, que esse jovem não era um sonhador, mas era alguém chamado por Deus, alguém com uma missão, alguém que o Senhor tinha separado para fazer uma grande obra naquele lugar. Alguém que o Senhor separou, amados, para ser um instrumento útil nas suas mãos. Alguém que serve de exemplo para cada um de nós. Nós temos que olhar para José não como um mero sonhador, um jovem cheio de sonhos, mas olharmos para este homem, para esse jovem, como alguém que tinha comunhão estreita com Deus, como alguém que tinha um chamado do Senhor, como alguém que tinha uma missão sobre a face da terra dada por Deus. E quando o Senhor chama, irmãos, certamente Ele usa seus servos de forma grandiosa, de forma poderosa. No entanto, o que nós temos visto nesses últimos tempos é que José é apenas um sonhador, apenas um jovem cheio de sonhos. Porque hoje, amados, por incrível que pareça, as pessoas preferem viver sonhos à realidade. As pessoas querem viver sonhos. Aí eu sonho com isso, eu sonho com aquilo. José sonhou. Eu sonho com isso, eu sonho com aquilo. José sonhou. Eu também quero ser um sonhador. Eu também quero ser um sonhador. Mas é preciso olharmos para Deus como aquele que não dorme, como aquele que está sempre ligado. O nosso amado Jesus diz a palavra que Ele não dormita, não dorme. Ele é o guarda de Israel. E esta afirmação você encontra no Salmo 121, versículo 4. O Senhor é o protetor do povo de Israel. Ele nunca dorme, nem cochila. Se Ele não dorme, não cochila, o Senhor também não sonha. Portanto, nós não temos sonhos do Senhor e o Senhor não tem sonhos para nossas vidas. Nem mesmo, irmãos, como figura de linguagem. Nem mesmo como figura de linguagem, porque o Senhor não precisa sonhar. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que faz vir a existência, Ele é aquele, amados, que tira a água de rochas, Ele é aquele que abre o mar, Ele é aquele que faz chover codornizes, Ele é aquele que separa as águas do Jordão, Ele é aquele que dá terras, como deu a Israel. Ele prepara-nos para que nós possamos vencer nessa vida. O Senhor não sonha. O Senhor tem projetos, tem planos para as nossas vidas. E quando nós olhamos a história de José, vemos que ele é visto como sonhador. Na verdade, o Senhor estava falando com aquele jovem. O Senhor estava falando, o Senhor estava colocando nas suas mãos uma grande missão. Uma missão que muitas vezes nós não a olhamos com o devido valor. Foi uma missão que salvou almas. Foi uma missão que deu lugar à existência ao povo de Israel. Foi uma missão, amados, tão grande que mostrou o poder de Deus. O Deus que move, o Deus que age, o Deus que pode agir sobre os reis dessa terra. O Deus que pode fazer o milagre vir à existência, mesmo em meio ao povo pagão. Porque o Senhor não está limitado à política, nem tampouco à religiosidade. Deus é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é espetacular. Oh glórias! O nosso Deus é espetacular. Oh glórias! Creia que Deus é o Senhor Todo-Poderoso. E esse mesmo Deus que olhou para José e revelou-se a ele através dos sonhos, mostrou a missão que tinha para aquele jovem, é o mesmo Deus que olha para você hoje, revela-se a você, coloca missões nas tuas mãos. E a exemplo de José, nós precisamos nos deixar envolver, mesmo que haja um preço, e às vezes o preço não é tão barato. Mas é preciso, amados, entender que é melhor servir o Todo-Poderoso, é melhor fazer aquilo que Deus quer, é melhor entender que nós não estamos aqui para vivermos de sonhos. Não sonhe em ser um pregador,
Não sonhe em ser um missionário. Não sonhe em ser cheio do Espírito Santo de Deus. Simplesmente seja. Simplesmente seja. Seja para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. Assim foi com o jovem José. No versículo 19 de Salmo capítulo 37, ouça o que diz a palavra. E diziam um ao outro, vem lá o tal sonhador. Olha só, amados, olha só, irmãos, e diziam um ao outro, vem lá o tal sonhador. Queridos, muitas vezes, quando você tem uma missão de Deus, quando o Senhor te chama, quando o Senhor te comissiona, quando o Senhor te envia, quando o Senhor fala com você, nem mesmo os teus familiares muitas vezes compreendem. Nem mesmo os teus familiares compreenderão, nem mesmo aqueles que são os teus próximos vão de entender, nem mesmo os teus próximos, pessoas do teu coração, hão de apoiá-lo. No caso de José, quem fez tal afirmação foram seus irmãos que estavam no campo. Olharam para José, que foi ao encontro deles. Eis o tal sonhador. Eis o tal sonhador. Eles não sabiam que José não era sonhador, mas que o Senhor falava com José. Que o Senhor falava, que o Senhor se revelava a José através dos sonhos que ele levava à sua família, contava à sua família. Muitas vezes é melhor você esperar o Senhor agir do que falar daquilo que Deus tem para você. Amém? Porém, nada o impede, porque quando Deus tem projetos para a nossa vida, só mesmo você pode impedir, porque você pode fechar o teu coração e falar, Deus, eu não quero fazer. Amém? Fique atento. Senhor Deus, nessa noite, Pai, eu quero clamar que Tu venhas revelar a Tua palavra a nós. Venha falar ao nosso coração. Oh Deus, venha nos encher, Pai, para que nós possamos também receber de Ti a revelação, Senhor. Que seja sonhos, que seja o ID, que sejamos enviados para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, fala conosco de uma forma grandiosa, em nome de Jesus. Amém. Amados, quantas vezes as pessoas estão buscando sonhos? Quantas vezes, amados, as pessoas estão embalados em sonhos, e se estão vivendo sonhos é porque estão dormindo, não estão acordados, não estão dispostos a serem usados pelo Senhor. Portanto, acorde, não viva sonho, seja da real, seja aqueles que amam o Senhor acima de todas as coisas e procura fazer a vontade do Senhor, porque é assim que Deus quer, amados. Você não é pequeno, você também não. Eu não sei fazer, não. Olha, o Senhor é que faz por nós, é o Senhor que nos capacita. José tinha apenas 17 anos, era um jovem, aliás, um adolescente, mas era alguém que recebeu de Deus a revelação que marcou toda a história de uma humanidade, toda a história do planeta. Veja como o Senhor faz. Quem era José? O menor da sua casa. Talvez insignificante, ninguém olhava e dava crédito, apenas visto como sonhador, o louco sonhador que vive no mundo das nuvens. Seja apenas alguém que o Senhor age, que o Senhor fala, que o Senhor revela-se, o Senhor fala com você, Deus quer falar contigo, não importa quem seja você. A exemplo de José, Deus pode te usar para mudar toda uma história de uma cidade, de um estado, de um país, quem sabe do planeta. Aqueles que foram grandes, antes eram pequenos. Paulo era pequeno, apenas um perseguidor, mais um pecador sobre a face da terra, e Deus usou de forma grandiosa. Billy Graham era ninguém, mas colocou-se à disposição do Senhor, pregou nesse mundo todo. Quantos milhares de pessoas entenderam a mensagem e aceitaram a Jesus através da pregação daquele homem? Esse que vos fala, nada sou, mas estamos aí à disposição do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo do Senhor. Estamos aqui porque Deus nos levantou, porque Deus nos chamou. Não é um sonho, é uma realidade, é uma vida. Vivemos para a honra e para a glória do Senhor. Viva para a honra e para a glória de Deus. Não sonhe, apenas viva, porque o Senhor quer.
O Senhor quer te usar de forma grandiosa, aleluias. Quem foi José? Apenas um adolescente. Davi também era um adolescente. Samuel, uma criança. Timóteo, um jovem. Mas vejam como foram usados poderosamente por Deus para mudar a história desse planeta. Para mudar a história de milhares, de milhões, quem sabe bilhões de pessoas, que ao longo da história da humanidade, leem os seus escritos, leem a sua história, seus ensinamentos, e são tocados pelo Espírito Santo de Deus. Deixe-se usar pelo Senhor. Deixe-se usar pelo Senhor. Deus não tem sonhos para a tua vida. Deus não tem sonhos para a tua vida. Deus não sonha. Deus trabalha com realidade. Deus trabalha com o hoje. Deus trabalha com poder, com autoridade. Deus não tem sonhos para a tua vida. Não sonhe com isso. Sonhar é para aqueles que dormem. Quando o Senhor fala conosco, é porque Ele tem algo para falar, para nos comissionar. Deixe-se usar pelo Todo-Poderoso. No versículo 3 do Salmo capítulo 37. Ora, Israel amava mais a José. Israel era o outro nome de Jacó. O Senhor mudou de Jacó, que significava enganador, para Israel. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Aleluias. Amados, nada acontece por acaso. Eu não acredito que nada acontece por acaso. Quando algo acontece na tua vida, se você está neste lugar, é porque o Senhor te chamou, é porque o Senhor tem algo para você, o Senhor quer te usar, o Senhor quer mover na tua vida. Nada acontece por acaso. José não nasceu por acaso. Diz a palavra que era o filho da velhice de Israel. Era o filho da velhice, talvez seu último filho, talvez, mas o Senhor precisava que José viesse à existência. O Senhor precisava que José viesse à existência. E assim veio, José nasceu e foi algo maravilhoso, algo extraordinário. Porém, quando o maligno sabe que Deus vai usar alguém de forma poderosa, ele arquiteta, ele faz planos e estratégias para destruir os planos de Deus, para destruir. E ele tentou de todas as formas destruir Jesus Cristo. No entanto, Jesus venceu. Ele também tentou destruir José, mas José venceu, porque era alguém que amava o Todo-Poderoso. No entanto, amados, vemos que ele foi cuidado. O amor do Senhor estava para com aquela casa, para com aquele jovem. O Senhor, amados, agiu de forma poderosa. E quando Deus quer fazer algo na nossa vida, Ele nos separa, Ele nos capacita. E vemos que José era o filho predileto de Jacó. Era o filho predileto. Vemos, amados, que havia um amor especial para com José. Veja como são as coisas. O Senhor te ama de uma forma especial. O Senhor tem algo maravilhoso para fazer na tua vida. Você não está sobre a face da terra por acaso, mas Deus quer agir na tua vida. Deus quer fazer grandes coisas na tua alma. Através de você, tu és um escolhido de Deus. Toma posse dessa verdade. Toma posse, gente, em nome de Jesus, toma posse. Você é um escolhido do Senhor, você não está aqui por acaso. Deus quer te usar, Deus quer fazer uma grande obra. Marque a terra com o teu nome, marque a terra, deixe marcas sobre a face da terra, igreja. Deixe marcas, para que quando você venha partir para a eternidade, lembrem de você como alguém que andava com o Todo-Poderoso. Assim foi com José. Oh, glórias, aleluias. No versículo 5, amados, nós vemos que José não era um sonhador. Oh, que bênção. Versículo 5, Gênesis capítulo 37. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Eis o tal do sonho. Eis o tal do sonho. E aqui, amados, as pessoas amarram-se.
Olha, José o sonhador. José o sonhador. Eu também quero ser um sonhador. Mas é preciso que você vá além da palavra sonho, porque o sonho foi o meio através do qual o Senhor se revelou a José. Quando Salomão foi chamado e ele optou por servir ao Senhor, foi oferecido-lhe todas as riquezas da terra. Salomão estava sonhando. Olha que bênção, o Senhor também falou através de sonhos a Salomão. Portanto, amados, da mesma forma, o Senhor estava falando antes, claro, bem antes de Salomão, o Senhor estava falando a José, dava uma missão, o Senhor revelava o que haveria de acontecer nos dias próximos. E passaram-se aproximadamente 13 anos, e os sonhos de José, a revelação de Deus, o sonho que o Senhor havia concedido a ele, veio à existência. Veja como são as coisas, amados. O Senhor, queridos, é aquele que nos ensina como viver. Nos ensina. E todas as vezes, amados, que nós estamos dentro do projeto, dentro do plano de Deus, todas as vezes que nós estamos para fazer aquilo que Deus quer, vamos passar pelas dificuldades, passar pelos problemas, porque a palavra diz que é desta forma, e é necessário que você seja maduro o suficiente para entender que você será provado, que Deus vai te provar, que você será peneirado, você há de passar pela peneira. Seja maduro o suficiente para que no momento da dificuldade, no momento que o Senhor te peneirar, você não desista da caminhada. Não desista em nome de Jesus, não desista. Não desista em nome do Senhor. A palavra diz, amados, que José era benquisto pelos seus pais, no entanto, odiado pelos seus irmãos. Os irmãos de José não conseguiam engoli-lo de forma alguma. Primeiro, porque era amado por Israel. Segundo, porque tinha umas histórias de sonhos, umas revelações de Deus, que o colocava no aspecto superior aos seus familiares. E isso gerou no coração da sua família, no coração dos seus irmãos, um ódio para com ele. Quando você tem o projeto de Deus na tua vida, quando o Senhor te chama para fazer a obra, as provações surgem. Há um levante do maligno contra a nossa vida. Há um levante do maligno, porque o diabo sabe, amados, do plano de Deus para a tua vida. O diabo sabe. Muitas vezes o Senhor não revelou ao inimigo, mas ele é extremamente sábio e ele consegue ver aquilo que Deus quer fazer através da tua vida. E ele não está feliz com isso. E ele vai usar de todos os meios disponíveis para fazê-lo parar. Com José foi desta forma. Primeiro havia o ódio dos seus irmãos. E no versículo 19, ouçam, e diziam um ao outro, vem lá o tal sonhador. 20, vinde pois agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. O maligno faz assim, amados. É por isso que nós precisamos buscar Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor, para que nós possamos ter forças para resistirmos no dia mau. Para que quando as coisas fecharem para nós, quando as coisas ficarem difíceis, nós tenhamos convicção plena que o Senhor é conosco, que nós não fomos abandonados, pelo Senhor, mas que o Eterno cuida, o Senhor zela da nossa existência, aleluias. Queridos, José terminou numa cisterna, num buraco. Acharam por bem jogá-lo num buraco. Jogaram numa cisterna e ali ficou por algum tempo. E eis que aparecem mercadores. Os projetos de Deus para a tua vida não morrem. Mesmo quando o maligno conclui que está fechando a porta para você.
É só persistir. É só persistir. E vemos, amados, diz a palavra, que José estava dentro da cisterna. Vamos deixá-lo aí, vamos abandoná-lo. Eis que surge um dos irmãos tocados, movido pelo Espírito de Deus e diz: não, vamos vendê-lo. Vamos vendê-lo. Vamos vendê-lo. Se nós não conhecêssemos o fim da história, certamente concluíamos que o projeto de Deus, os sonhos de José haviam fracassados. Os sonhos dados, a revelação do Senhor havia fracassado. Mas sabemos, amados, que foi apenas um dos meios que o Senhor usou para tirá-lo do buraco e para levá-lo para o objetivo que Deus tinha para aquele jovem. E o levou para o Egito. O Egito era a superpotência daquela época. Era a nação mais poderosa, mais avançada, mais sábia. E eis José no Egito. Eis José. Era a primeira parte do projeto de Deus que se cumpria. Era a primeira parte do projeto de Deus para aquele jovem, apenas 17 anos, recebendo as revelações de Deus, apenas 17 anos. Olha só, 17 anos. Um adolescente, saindo da adolescência. Era o início do cumprimento das revelações de Deus na vida daquele homem. E ao chegar no Egito, amados, conhecemos a história, sabemos das dificuldades pelas quais ele passou, sabemos da prisão, sabemos que ele ficou preso ali por muito tempo. Sabe por que ele ficou preso? Porque Deus tinha um projeto na vida de José. E era preciso que ele passasse pela prisão. Porque ali haveria de conhecer alguém, porque ali o Senhor haveria de colocá-lo em contato com alguém. E esse contato falaria dele ao rei, falaria dele a Faraó. Amados, os caminhos são difíceis. Quem quer caminho fácil, opte pelo largo. Este é fácil, mas quem deseja servir ao Senhor, entenda que o caminho é estreito. Entenda que o caminho é estreito. Ao lermos a palavra de Deus, ao meditarmos nos personagens que estão na palavra, vemos que todos eles tiveram momentos extremamente difíceis na sua existência. Todos eles passaram por provações, todos eles passaram por momentos complicados. Olhamos para Daniel, olha só, veja, Sadraque, Mesaque e Abednego, veja as dificuldades. Olhamos para Moisés, Jacó também, Abraão, quantas dificuldades, Davi, misericórdia, quantos problemas, os profetas que sofreram em nome de Cristo, todos eles, quando caímos nas páginas do Novo Testamento, deparamos com Jesus, um sofredor, perseguido, machucado, os apóstolos passando por todo tipo de provações. E nós querendo vida boa? Como é que é essa história? O caminho largo não conduz o homem aos céus. Entenda isso. Nós somos do caminho estreito. Oh, glórias! Nós somos os das provações, frutos das provações para a honra e para a glória do Senhor. Com José foi assim. E eis José no momento complicado novamente. Eis José na prisão. E ali estava o copeiro do rei, alguém que servia no palácio. E lá vem Faraó com seus sonhos. Olha os sonhos. Olha os sonhos de Faraó. E José tinha de Deus a revelação. Oh, glórias! Era mais uma etapa do desenrolar do plano de Deus para a humanidade. Aleluias!
E vemos, amados, que José foi usado grandemente pelo Todo-Poderoso. Ele chegou diante de Faraó e ele falou ao rei: olha, isso significa que virá uma grande fome. Mas o Senhor tem a solução, o Senhor tem a solução. O Senhor não trabalha com sonhos, o Senhor trabalha com realidades. Oh, glórias! Não fique apenas sonhando. Para sonhar é preciso estar dormindo. Nós não dormimos. Nós somos daqueles que estamos atentos com o Senhor, ligados com Deus, ligados com aquele que não dorme, que não dormita, ligados com o Todo-Poderoso. E o Senhor fala para José: José, é agora, José, é agora que vai acontecer. Eis a recompensa do sofrimento. José, olha, vai acontecer um milagre, grandes coisas vão acontecer. Prepara-te, José, prepara-te, José, prepara-te. Claro, na Bíblia não há essas palavras de ânimo de Deus a José, mas estamos conjecturando. E certamente José sentiu ali: é agora, é agora, é agora que o Senhor vai agir, é agora que Deus vai mover, é agora que Deus vai fazer grandes coisas. E ele foi usado grandemente pelo Senhor. E diz a palavra que veio uma fome terrível, terrível, terrível. Uma fome terrível ali no Egito. E Faraó chama José, versículo 39, Gênesis capítulo 41. Faraó chama José e diz: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. José já tinha por volta de 30 anos, 13 anos aproximadamente haviam passado. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. O plano de Deus para José, o plano de Deus não era um sonho, era um plano, um projeto. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. José não estava sonhando. Era a revelação de Deus a José. E ela se cumpre. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos, inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Oh, glórias! Está passando pela dificuldade hoje? Seja fiel, porque Deus tem um plano na tua vida. Tu precisas crer nisso. Talvez você não há de governar o nosso Brasil, não há de governar o nosso estado, nem tampouco a nossa cidade, mas o Senhor tem um plano para a tua vida. O Senhor fará grandes coisas através de você, porque ninguém que serve ao Senhor está sobre a face da terra de bobeira. Não há servo de Deus de bobeira sobre a face da terra. Há servos de Deus com uma missão. Muitas vezes estão de bobeira porque não querem servir aquele que revela-se. Não querem servir o Todo-Poderoso. Amados, é necessário entender a mensagem de Deus. É preciso compreender aquilo que o Senhor tem para a tua vida. É preciso compreender, amados, que o nosso Deus, Ele quer te usar de forma poderosa. Ele quer fazer grandes coisas através da tua vida. O Senhor quer te usar. Não importe-se com as situações, não importe-se com quem você seja, não importe-se com a tua formação, com aquilo que você sabe ou deixe de saber. Não se importe com isso, mas importe-se em amar o Senhor acima de todas as coisas, porque é Deus que te prepara, é Deus que te capacita, é Deus que te
enche, é Deus que faz acontecer na tua existência. Assim foi com José. Apenas um jovem. José não era formado no ensino médio. Tinha apenas 17 anos. Naquela época também não existia esse tipo de formação. Ele não possuía um diploma na parede, eu sou doutor em alguma coisa. Não era bacharel em teologia, não era doutor em divindade, ele não era nada, mas era alguém que amava a Deus, alguém que servia o Senhor, alguém que tinha um coração sensível, um coração receptivo à voz de Deus. Nós precisamos ter um coração receptivo à voz do amado, para que nós possamos ver as revelações do Senhor, o chamado de Deus para a nossa vida, aleluias, oh glórias. Abrace o Senhor, fale para o Senhor: Deus, aqui está a minha vida, eu não sou nada, Senhor, eu não sou nada, meu Deus, mas eu quero ser instrumento nas tuas mãos, porque esse é o objetivo da minha existência. Senhor, eu quero te servir, Senhor, eu quero te honrar, Senhor, eu quero te glorificar. Senhor Deus, aqui estou, Senhor, eis-me aqui, meu Deus, eis-me aqui. Senhor, tem misericórdia de mim, usa-me, Senhor, usa-me, que seja esta a tua oração todo santo dia, todo santo dia. Vamos acordar. José não era um sonhador. O Senhor falava com ele através de sonhos. Não seja um sonhador, mas permita-se ouvir a voz do Senhor através de sonhos. Seja sensível à voz do Senhor. Oh, glórias! José não era grande, não era alguém espetacular, extraordinário, alguém extremamente sábio. Não, José era apenas um jovem, sensível à voz de Deus, ouviu a voz do Senhor, ouviu a voz do Todo-Poderoso, foi provado à exaustão, odiado pelos seus irmãos, jogado numa cisterna, vendido como escravo, no Egito, preso. Que trajetória, irmãos, que trajetória. Mas o Senhor estava apenas formatando aquela vida para ser um instrumento útil e poderoso nas mãos do Mestre. Está passando pelas provas, firme-se no Senhor. Santifique-se, olhe para o Mestre, fale para ele: eis-me aqui, Senhor. Está pegando, meu Deus, está pegando. A coisa está brava, está feia. A situação está preta, está complicado. Mas não abro mão de ti, Senhor. Não abro mão de ti. Prepare-se para ver a glória de Deus. José viu a glória de Deus. Ele viu o poder de Deus. Ele foi um instrumento útil nas mãos do amado. Ele salvou milhares de pessoas, milhões. Ele salvou milhões de pessoas naqueles momentos. Salvou a sua família. E ali nascia uma geração separada por Deus, que culmina em nós. Oh, glórias! Aleluias! Louvado seja o Senhor. José, ele viu o livramento da sua casa, mas não viu muito mais do que isso. Ele não viu que seu nome ficou registrado na história como um jovem que ouviu a voz de Deus, que foi fiel, que foi usado. Um jovem através do qual toda a história da humanidade foi mudada, foi transformada. É assim que Deus faz na nossa vida. É assim que Deus quer fazer na tua vida. Dê passos
passos de fé, de coragem, e verás a glória do Senhor resplandecer sobre a tua vida. A exemplo de José, não seja um sonhador, mas seja alguém sensível, coração aberto, para ouvir a voz do amado, o amado de nossas almas. Amém? Diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Meu Deus, eis-me aqui, Pai. A minha vida está aqui diante do teu altar. Senhor, usa-me segundo a tua vontade. Deus, trabalha meu coração. Senhor, dá-me entendimento, compreensão. Faz-me sensível à tua voz, Pai. Faz-me sensível à tua voz, porque eu quero ser impulsionado pelo teu Espírito. Eu quero fazer o teu querer. Eu quero ser instrumento nas tuas mãos. Oh Deus, age na minha existência. Age na vida desses que estão ouvindo essa palavra, que hão de ouvir essa palavra, que sejam tocados pelo teu Espírito, para que não sejam meros sonhadores, mas que sejam vidas reais, acordadas, servindo o Deus que não dorme, o Deus que não sonha, mas o Deus que tem projetos, planos, missão para aqueles que são fiéis. Senhor, toca no coração desta pessoa que está ouvindo esta palavra. Senhor, toca no coração desta pessoa que está ouvindo essa palavra. Move de forma grandiosa, transforma, chama, comissiona, envia. Usa, Senhor, usa para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Mensagem 1067.